Plantcast, o podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre como produzir um café de qualidade, como produzir um café campeão do Cup of Excellence. E vocês vão saber mais sobre o que é esse concurso. É a Copa Mundial aí de cafés. Então nós estamos aqui com o Rafael, o CDM Rafael, para falar um pouco mais sobre esse assunto. Tudo bem, Rafael? Olá, José, tudo bem? É uma satisfação imensa estar participando desse Plantcast. Nosso convidado hoje é um convidado com uma vasta experiência na cafeicultura, sobretudo cafés especiais, né? José, e eu acho que hoje a gente sai com o segredo de produzir um café campeão, hein? É isso aí, Rafael. Vamos ver, né? Então, para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui o engenheiro agrônomo, especialista no assunto, consultor Gilmar Martins Nascimento. Tudo bem, Gilmar? Tudo bom, Zé? Tudo bom, Rafael? Estamos aqui à disposição. É uma honra estar participando desse podcast, ter sido convidado. E estamos aqui à disposição para a gente bater esse papo aí e pontuar alguns aspectos e produzir um café de qualidade. Excelente, Gilmar. Nós que agradecemos por você aceitar o nosso convite. Então, para a gente começar, Gilmar, se você puder falar um pouco sobre a sua formação, a sua experiência no café, quanto tempo você já trabalha, para os nossos ouvintes te conhecer um pouco mais. Bem, tudo começou... Eu sou de uma cidade, na minha cidade de origem, ela está encravada numa zona de transição entre o sul e o sudoeste da Bahia. O nome da cidade é Itororó. Ela é conhecida como não tem nada a ver com a cultura do café, mas é conhecida como produzir a melhor carne de sol do Brasil. Mas foi lá que tudo começou, né? Eu, apaixonado pela área rural, meu pai tinha uma propriedade e, na época, a gente tinha, como lá na região também trabalhava muito com cacau, trabalho até hoje muito com cacau, eu entrei na escola técnica da CEPLAC. Foi lá que foi a minha primeira formação, curso médio de técnico em agropecuária, pela CEPLAC. E trabalhei muito com cacau. Café existia, mas só na xícara para a gente. O meu foco era o cacau. Daí a gente foi fazer a universidade, né? Passamos na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, viemos morar em Conquista, Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. E aqui a gente sim começou a trabalhar com café desde a época de estudante. Terminando o curso, a gente fez uma especialização em irrigação, especialização em levantamento e classificação de solos, para atender o foco do nosso trabalho. E, atualmente, voltei para a sala de aula. Estou fazendo uma pós-graduação na Exalc em solo e nutrição de plantas. Então, basicamente, é essa a formação da gente. Após a formação da gente, em 1991, foi quando a gente concluiu o curso de agronomia, a gente começou inicialmente trabalhando com a elaboração de projetos agropecuários, uma série de projetos, tanto na área rural como na área, tanto na área agrícola como na área pecuária. Esses projetos, a grande maioria deles, para financiamentos rurais, através dos principais agentes financeiros do país. Aqui na nossa região, muito forte, o Banco do Nordeste. E foi numa dessas consultoria que apareceu no meu escritório o Antônio Rigno. E aí tudo começou, né? Foi aí que tudo começou. A gente começou a pegar o gosto por café com a visita do Antônio Rigno em nosso escritório. Interessante, Gilmar. E assim, mesmo devido à sua experiência, formação, é importante que você não para de estudar, né? Tá fazendo aí uma pós, um MBA, né, em Piracicaba, na Exalc, né? Muito interessante. E, Gilmar, vamos começar aqui, né, o nosso bate-papo, a nossa conversa. Você já falou um pouco sobre o Antônio Rigno, né? Ele foi campeão do Cup of Excellence, é a quarta vez que ele já é campeão. Eu queria que você apresentasse um pouco mais sobre os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes, consultores, engenheiros agrônomos, produtores, o que é o Cup of Excellence. A gente sabe que é um dos principais concursos de café, mas explica um pouco mais quais são as etapas e conversa um pouco mais sobre
qual que é a importância desse concurso aí para a cafeicultura? Pois é, Zé. O Cup of Excellence é o principal concurso de qualidade de café do mundo, né? Ele é uma competição anual realizada em diversos países, a exemplo da Colômbia, do Peru, Brasil, Etiópia e outros, né? Com o objetivo primordial básico desse concurso é o de identificar os melhores cafés de qualidade, né? É realizado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais, na BSCA, junto com a Apex Brasil. Basicamente, esse concurso ele é regido por 10 etapas. Na primeira etapa, você tem a entrega das amostras, né? Tem uma data específica onde você faz a entrega dessas amostras. A segunda etapa é uma pré-seleção dessas amostras que foram entregues. Terceira etapa é a entrega das amostras para os armazéns certificados. Na quarta etapa, você já entra na fase nacional. Então, aí, já dessa etapa, já tem um concurso a nível nacional. Na quinta etapa, a gente já vai para a fase internacional. Aí, já com os juízes internacionais, e aí vai. A sexta etapa é a divulgação, né, e a premiação, já com o resultado de quem foi premiado, dos vencedores. A oitava etapa veio o leilão. Na nona etapa, você tem o pagamento aos produtores nacionais que participaram e que foram premiados. E, posteriormente, na 10ª etapa, vem o leilão, né? O leilão que, a exemplo desse ano, vai ocorrer agora em janeiro de 2023. Então, basicamente, essa é a cronologia, é o cronograma dessa competição, desse concurso. Os preços alcançados dos cafés que participam desse concurso estão muito além dos preços convencionais, né? Eu me lembro que, se eu não me engano, em 2017, o campeão, ele comercializou a saca de café dele, salvo engano, foi a R$ 55.500 em 2017. Mas, basicamente, é isso. É desta forma que funciona esse concurso de qualidade de café. Interessante, Gilmar. É um concurso que tem uma importância muito grande para a cafeicultura, né? E que reforça a importância da Chapada Diamantina, a região de Piatã, a importância dessa região para a produção de cafés especiais, né? Vale até ressaltar, o Zé também e Gilmar, que além do seu Antônio Rigno, o segundo lugar também é da região de Piatã, né, Gilmar? O Maridalto Silva. Exatamente. Se você fizer um apanhado dos 25 produtores que participaram e que foram agraciados com a premiação, o primeiro lugar foi o Antônio, cliente nosso. Mas teve outros ganhadores da Chapada como um todo. De Piatã, o segundo lugar foi de Piatã também. O 7º lugar foi de Piatã, é cliente nosso também. O 10º lugar foi de Piatã e também é um cliente nosso. O 20º lugar, que é o Silvio Leite, é de Piatã, é um cliente nosso. E o 24º lugar também é outro cliente nosso. Quer dizer, nós fomos agraciados dos 25 participantes que ganharam o Cup of Excellence esse ano. 5 produtores são clientes nossos, né? Então, a gente ficou assim, muito satisfeito, muito feliz de ter contribuído com esse prêmio a esses produtores que tentam fazer, cada ano que passa, um café de melhor qualidade para um público tão seleto que tem se mostrado aí cada vez mais. Isso mostra o potencial da região, né, Gilmar? Então, as características da região associadas a um bom manejo, né, resultam nesses cafés especiais. Então, a gente queria saber um pouquinho sobre a região de Piatã, a região da Chapada Diamantina, né, as características, relevo, vegetação, né, temperaturas. A gente queria saber um pouquinho como é essa região. Você pode falar para a gente? Posso sim. Falar da Chapada Diamantina é uma graça, porque é uma região, parece que você está fora do país, você está na Suíça, mas é uma região nobre. Se você
apontar no coração, se for no mapa da Bahia e apontar no coração do mapa, você vai estar certamente com o dedo em cima da Chapada Diamantina. A Chapada, ela é uma das regiões mais belas da Bahia, é tipicamente uma região turística, possui uma altitude média em torno de 1.200 metros. Piatã, especificamente voltando para Piatã, já é a cidade mais alta da Bahia, então Piatã já está um pouco mais alto do que essa média. Piatã está em torno de 1.280, 1.300 metros. A precipitação média lá varia de 700 a 850 milímetros no ano, e é uma vegetação de cerrado, né? Então, é tipicamente de cerrado. Mas é uma região nobre que você vê assim, não só trabalhar com café, mas se você é uma região muito forte em HF. Para você ter ideia, o maior produtor, pessoa física de batata do Brasil está alocado, tá inserido na Chapada Diamantina. Então, é lá que tem o recorde sul-americano de beneficiamento de batata a nível de Peckenhouse. Então, assim, lá é conhecido como a rota da batata também. Você trabalha com café de qualidade, café especial, você trabalha com a fruticultura, você pode trabalhar com a fruticultura de um clima temperado. Lá a gente tem alguns projetos instalados de mirtilo, de caqui, de atemoia, trabalha na área de fruticultura, e o carro-chefe da região é o café de qualidade, né? Você não tem grandes áreas de produtores, uma cafeicultura, vamos dizer assim, empresarial. Você tem produtores que trabalham essencialmente com cuidado em se fazer um café de bebida especial. Basicamente, a Chapada é isso aí. Interessante, Gilmar. A gente percebe, né, que é uma região aí bem privilegiada para produzir um café de qualidade. E, Gilmar, eu queria voltar um pouquinho mais e falar sobre o Cup, né? Você já adiantou que quem é campeão do Cup consegue comercializar o seu café. Você até falou de uma das etapas do Cup, que é o leilão, né? São 10 etapas, se eu salvo engano, a 9ª etapa é o leilão. Então, os campeões aí, quem classifica bem no Cup of Excellence, consegue comercializar o seu café no valor mais agregado, né? Gilmar, eu queria que você comentasse um pouco mais, assim, da ordem de valores, até quando que consegue comercializar uma saca, ou nesses leilões, o que já foi... Se pudesse falar um pouco mais para os nossos ouvintes, só para eles terem ideia desses valores. Zé, falar em valores é muito difícil, mas eu posso te dar uma ideia de como é que vai girar o leilão esse ano, né? Sim, o primeiro lugar é o café presidencial. Esse tem um preço diferenciado, né? Estima-se, fala-se a nível de bastidores que pode-se chegar até R$100 mil a saca de café esse ano. E o que é esse presidenciável? Na realidade, o Cup of Excellence, eles botam do primeiro ao quinto uma classificação que eles chamam de café presidencial, que são aqueles cafés que têm pontuação, que tem um score acima de 90 pontos. Aí tem uma outra classificação que vai até o 15º, que é abaixo de 90 até no máximo 80, e assim uma terceira classificação, de forma que esses 25 produtores que foram classificados, eles têm essa separação pelo score de pontuação. Então, os 5 primeiros cafés, café presidencial, acima de 90 pontos. Você tem ideia, o score de Antônio Rigno esse ano, como campeão, foi 91,41. Então, ele foi o segundo lugar, que já foi de Piatã também, já teve 90 pontos, alguma coisa lá, se eu não me engano, 90,6, se eu não me engano. Mas é o que diferencia essa classificação. Então, o primeiro lugar, na realidade, do primeiro ao quinto lugar, o preço de café, o primeiro lugar é o café top, que tem um valor desse, que a gente pode chegar até R$100 mil, fala-se. Eu não sei se vai atingir esse valor, mas certamente a metade disso aí pode atingir. Agora, do segundo lugar, engraçado que do segundo lugar até o 10º lugar,
vai muito o valor pode variar muito, porque o comprador pode gostar da bebida mais do 7º lugar do que a do segundo e pagar mais pelo 7º do que o segundo. Então tem isso também, depende do comprador. Se for um comprador lá do Japão, ele vai experimentar a bebida do 3º lugar, por exemplo, e vai experimentar a bebida do 9º lugar, para ele pode ser que a do 9º lugar tenha algo mais que tocou nele e ele pague melhor pelo aquele 9º lugar. Então, assim, tem essas características. Mas, normalmente, do 1º ao 5º lugar, são preços diferenciados. Legal. Então, ou seja, hoje o preço médio deve estar, bebida aí, bica corrida, próximo de R$1.000, R$1.050, R$1.080. E ele tem a possibilidade, o campeão, possibilidade de comercializar a sua saca até R$100.000. Agrega muito valor, né, Gilmar? Agrega muito valor. Você tem ideia, em 2017, a gente vendeu a R$55.500 a saca de café, né? Então, assim, de lá para cá, a evolução foi muito grande e a competitividade aumentou muito, os juízes estão mais rigorosos, né? Então, certamente, esse café campeão desse ano vai pegar um preço bom. Interessante, Gilmar. A gente viu, né? Você falou que o nível está muito alto, né? Está cada ano mais competitivo, o Cup. E isso faz com que os produtores, né? Eles tenham que trabalhar bem um manejo de modo geral, né, da cafeicultura, para que ele alcance, né, as qualidades, os padrões, né, requeridos, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes como é feito, né, esse manejo, qual é o manejo que você trabalha com seus clientes em relação ao manejo nutricional, manejo fitossanitário, né? Qual que é o diferencial para se produzir, né, um café especial? Então, Rafael, a gente começa, o ano de café para a gente começa, na realidade, depois da colheita, né? Embora a gente já venha observando a planta, mesmo na safra passada, mas a gente já vem se despertando para alguns aspectos, mas terminando a colheita, a gente já entra com os tratos requeridos, né, na cultura. Então, assim, a parte nutricional, ela é fundamental. Muitos clientes, muitas pessoas me perguntam: Gilmar, o café de Piatá é diferenciado porque está numa região que tem uma altitude diferenciada. Isso é verdade em parte, pelo fato da gente estar numa altitude lá, cidade mais alta da Bahia, com 1.300 metros, mas por si só não é o principal fator que leva o cliente a produzir um café de qualidade, o produtor, no caso Antônio Riga, a produzir um café de qualidade. É um fator natural que a gente tem a nosso favor e que a gente faz bom uso dele, porém, tudo começa num bom manejo nutricional, fitossanitário, e a gente começa com análise de solo, fazendo uma boa análise de solo, principalmente observando a questão do solo. A planta vai dar uma resposta para a gente quando a gente tem um solo equilibrado nutricionalmente. Então, a gente parte de uma análise de solo bem feita, o equilíbrio dos nutrientes a nível de solo, o manejo fitossanitário, muito importante, a gente trabalha preventivamente, porque por a gente estar situado em uma região que tem um apelo turístico muito grande, então o uso de agroquímicos tem que ser feito de uma forma muito responsável. Então, a gente, assim, trabalha preventivamente, tentando fazer o uso de agroquímicos com o menor impacto possível, mas sem negligenciar, porque é tudo muito rápido. Então, você parte de um equilíbrio nutricional na planta, através de análise de solo, acompanhando com análise foliar, fazendo essa adubação bem feita, e trabalhando e cuidando bem da parte fitossanitária. E depois que vem a parte de colheita e pós-colheita, que também é um grande segredo. Bom, Gilmar, é interessante, né? Ficou claro assim, que o manejo, como você falou, desde uma correção de solo, uma análise de solo bem feita, todo o manejo é importante para produzir um café especial. E, logicamente, a região, a altitude ajuda muito. E dentro de todos esses fatores que pode ajudar, né, Gilmar, fica evidente também que a nutrição é um dos fatores muito importantes.
E eu queria que e os nutrientes, logicamente, ali, eles estão envolvidos, né, nesse processo metabólico para melhorar, produzir um café de qualidade, né? A gente sabe que um café de qualidade engloba, né, é muito complexo, ele engloba a união, né, a junção, a conexão de mais de 20 tipos de açúcares diferentes, com 18 compostos fenólicos, a interação desses fatores que vai dar aquela complexidade de aroma e sabor. E a nutrição ajuda nisso, né, Gilmar? Eu queria que você falasse assim, dentro dos 14 nutrientes que são essenciais para a planta, ou se colocar carbono, hidrogênio e oxigênio, podemos falar os 17 elementos que são essenciais para a planta, quais desses que você acredita que se destaca, que influencia mais na produção de um café de qualidade? Se tem alguns especiais ou se é o balanço, uma nutrição equilibrada de todos estes, na sua visão, na experiência sua como consultor? Então, Zé, os nutrientes, eles são fundamentais. A parte nutricional da planta, a gente atenta muito para essa questão na produção de café especial. Os nutrientes, eles interferem de duas formas na produção de café, né? De uma forma direta, através do seu metabolismo, né? No acúmulo de compostos químicos desejáveis, e também na forma indireta. Na forma indireta, o seu papel fundamental é na produção de compostos que impedem, que desfavorecem o desenvolvimento microbiano no grão, que isso é muito importante. Então, assim, a nutrição, ela atua na planta para se produzir um café especial por duas vias, de uma forma direta, no metabolismo, né, através do acúmulo de compostos químicos, e de forma indireta, impedindo o desenvolvimento microbiano nos grãos, que vem a prejudicar a bebida desse café. A experiência ao longo desses 22 anos que a gente tem trabalhado aí com café, quando eu digo a gente tem trabalhado, porque eu me apresentei no início responsável, mas na realidade essa é uma equipe meu escritório é formado por uma equipe com mais 2 colegas, né, o José Domingos e o Tiago, a Agripec, o nome da empresa é Agripec, e a gente trabalha em conjunto. Então, assim, a gente observou ao longo dos anos, no nosso acompanhamento, que todos os nutrientes são fundamentais para se produzir um café de qualidade. Todos têm que estar em equilíbrio. Agora, alguns desses nutrientes chamou mais a atenção da gente ao longo desse trabalho que a gente vem desenvolvendo. A exemplo do nitrogênio, né? O nitrogênio, que a gente sabe que ele atua aí na formação de aminoácidos e etc., mas ele tem um papel importante também na formação da cafeína. Então, o nitrogênio é muito importante, o potássio, né, que é outro grupo de compostos, né, que é importante na definição da qualidade do café, né? A gente sabe que ele é importante na formação dos açúcares. Então, o nitrogênio, o potássio, o boro é muito importante. Existe até um trabalho de Clemente que em 2014 ele fez esse trabalho falando que o boro também interfere na qualidade da cafeína, na quantidade da cafeína, na sacarose, na glucose. Então, o boro é outro elemento importante. E o cobre e o zinco. Esses 5 elementos que eu pontuei, nitrogênio, potássio, boro, cobre e zinco, chamam muita atenção da gente na produção de um café especial. Cobre e zinco fundamentais, então todos são importantes. Agora, a gente vê que quando a gente trabalha bem esses elementos da planta, quando eles estão em níveis adequados, certamente a gente vai ter uma safra com um café de qualidade nobre. Interessante, Gilmar. Você falou de alguns macronutrientes, né? E citou também alguns micronutrientes, e me veio aqui também outra função, né? Principalmente dos micronutrientes, que estão ligados à mitigação de alguns estresses que acontecem na planta, né? O café é muito comum aparecer escaldaduras, e isso é resultado de um estresse fotooxidativo. Pensando nessa função, né, dos micronutrientes voltado para o estresse, dos estresses, principalmente estresse fotooxidativo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação, esse problema. A região, né, a região de Piatã, a região da Chapada, sofre muito com estresses. Qual é o manejo utilizado para mitigar, né, contornar esse problema?
Rafael, a questão do estresse fotoxidativo, a velha escaldadura, ela é um fator que está sendo recorrente para a gente em todas as regiões que a gente atua como consultor de café. A gente não só atua na Chapada Diamantina, especificamente em Piatã, mas a gente atua também no norte de Minas, aqui em Vitória da Conquista, em Barra do Choça. O que é que a gente tem percebido ao longo desses anos? Que no passado era um fator, esse estresse fotoxidativo, essa escaldadora, que a gente não dava tanta importância e que de uns anos para cá começou a trazer sérios problemas para a gente. A exemplo de Piatã, que a gente está falando de Piatã. Piatã era uma região que a gente não tinha problema com escaldadura, a gente não tinha problema com estresse fotoxidativo. Agora, recentemente, o ano passado, a gente teve sérios problemas lá com nossos assistidos, né? O próprio Antônio Rigo, a gente teve problema de escaldadura com ele. Então, assim, é um problema que a gente tem observado, que tem crescido a cada ano, alguns até pelas lavouras terem sido implantadas originalmente, não observando alguns critérios técnicos na sua implantação, tá entendendo? Então, e isso tem trazido sérios prejuízos para a gente, não só na redução da produtividade, mas também na qualidade do produto obtido. O café, a gente tem áreas que a gente chegou a fazer testes de que o café que sofreu um estresse fotoxidativo, o grão não conseguiu formar os açúcares completamente. É como se a casca grudasse no grão. Então, esse é um fator que a gente tem despertado muita gente. E o que é que a gente tem feito para isso? A gente tem tentado a gente trabalha não só na nutrição da planta, a gente trabalha muito na fisiologia da planta. Para se produzir um café especial, você não basta ter altitude, fazer um bom programa nutricional, fitossanitário e negligenciar a parte fisiológica. A gente trabalha muito essa questão da fisiologia da planta, a questão da maturação do grão, a questão de você aplicar os aminoácidos corretos na época certa, de você trabalhar com agentes que vão fazer a translocação dos nutrientes no momento certo, seguro maduro, espera o verde chegar, para que você tenha uma maturação o mais uniforme possível, que o grão demore o mais tempo possível na planta amadurecendo, passando no ponto correto para se fazer uma colheita. Então, hoje, o problema, voltando para a sua pergunta, o problema fotoxidativo, a escaldadura para a gente é um problema sério. E que a gente vê que a gente tem lançado mãos porque a gente ainda não tem, na realidade, assim, se hoje no mercado, algo que possa usar, até então não tinha no mercado algo que a gente podia usar especificamente para trabalhar nesse aspecto. A gente tinha alguns que trabalhavam na parte física, atuando fisicamente da planta e tal, e a gente, qual era o recurso que a gente lançava à mão? Aplicação de aminoácidos, uma boa pulverização foliar e uma nutrição, né? A nutrição. Mesmo assim, a gente ainda tinha problema com a escaldadura, porque a gente tem regiões que isso é um problema sério. Mas, dessa forma, aí a gente está aí trabalhando, né? Trabalhando, e esse problema da escaldadura, cada ano que passa, tem aumentado nas áreas que a gente dá consultoria. Gilmar, então a gente pode dizer, né, que os problemas de estresse, escaldadura, ou até mesmo outros problemas, como, por exemplo, a falta de água em regiões de sequeiro, na fase de enchimento, de granação, são problemas que vão influenciar diretamente na produtividade, primeiro, né? Então, nós vamos ter uma redução da produtividade e também vai influenciar na qualidade do café, correto? Correto. A gente tem problemas, nós somos afetados diretamente na redução da produtividade, isso é fato confirmado, e também na qualidade do produto obtido. Mesmo aquele café que a gente conseguiu produzir, ele não tem uma qualidade tão boa quanto um café que não sofreu um estresse oxidativo. Então, esse é o grande problema, porque afeta a produtividade e afeta a qualidade do produto obtido. Interessante esses pontos, Gilmar. Fica evidente assim que produzir um café de qualidade não adianta
ter só uma região boa, né, Gilmar? Tem que estar atento a diversos fatores. Como você falou muito bem, né? O manejo, a nutrição, o tipo de solo, a correção. Eu vou fazer uma última pergunta aqui, Gilmar, para a gente já caminhando para o final. A gente vê que o primeiro ganhador, ele não foi, quando você olha a variedade, né? Foi um Catuai 144, certo? Do Antônio Rigno. O pessoal fala muito do Geisha, né? Que é uma variedade exótica. Eu queria que você comentasse a sua visão. A variedade influencia muito? A gente sabe que influencia, mas o quanto que ela influencia? Comentasse um pouco mais sobre isso, que é uma discussão muito grande, né? O pessoal tem falado, é só plantar Geisha que ganha o Cup, né? E o Antônio Rigno mostrou, e vocês, né? Você, como consultor, engenheiro agrônomo dele, mostrou que não é só o Geisha que pode ser campeão, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, Gilmar. Ô Zé, nós estamos, assim, ainda em êxtase com esse prêmio. Nós estamos muito felizes de ter conseguido, porque é o tetracampeão brasileiro. Então, assim, são 4 anos. Nós fomos campeões em 2009, 2014, 2015 e agora 2022. Não existe um bicampeão no Brasil. E no mundo onde esse concurso é realizado, também não existe um bicampeão. Então, assim, Antônio Rigno, realmente, ele tem a expertise de produzir um café de qualidade superior. É o único tetracampeão no Brasil. E o que é que a gente tem feito? Quando você vê a importância do prêmio de Antônio, analisando o café dele, você ainda vai dar uma importância ainda maior, porque ele é um café Catuai 144, implantado ainda na época do antigo IBC, quando o IBC quando ainda atuava, né? É um café que hoje é um café que tem um espaçamento de 3,5 por 1,5 aproximadamente, um café com espaçamento bem antigo, com 2 plantas por cova. É um café que não é irrigado, é um café de sequeiro. A gente faz uma molhação de salvação apenas na época da granação, quando possível. E é um café Catuai. Então, assim, a gente está concorrendo em 2009, 2014, 2015, a gente ainda vinha concorrendo com Bourbon, com Catucaí, com outros cafés, com o próprio Arara, mas agora não, a gente concorreu com cafés exóticos, a gente concorreu com Pacamara, a gente concorreu com Geisha, a gente concorreu com São Roque, que são cafés que nos seus países de origem são cafés especiais para a produção de café de bebida nobre. Então, assim, a gente conseguiu concorrer com esse café e produzir um café de qualidade com score desse de 91 e ganhar a premiação, né? Então, nós estamos assim, muito felizes pelo trabalho que foi realizado, pelo conjunto, né? A gente produz, a gente atua na parte de nutrição, de fisiologia, de fitossanidade, mas também a colheita do fruto e o tratamento pós-colheita dado por ele, a secagem é muito lenta, é um processo muito cuidadoso na secagem. Então, assim, todos os fatores contribuíram para que a gente pudesse conseguir esse campeonato, né? A gente foi uma formiguinha lá no passado, há 20 anos atrás, quando a gente chegou na região de Piatã, que o café lá chamou a atenção da gente, que parecia que a gente estava trabalhando com um conilon, porque ele tinha uma planta que tinha vários ramos ortotrópicos, que a gente falou, meu Deus, como é que a gente vai fazer com isso aqui? Começamos a trabalhando e ele acreditou, e estamos há 22 anos com ele. Hoje mudou a cafeicultura da região, né? Um foi puxando o outro e todo mundo hoje produz café de qualidade lá, seja quem tem 1 hectare, seja quem tem 50, 100 hectares. Então, Piatã hoje está no top de linha no Brasil como uma região produtora de café de excelência. E isso deixa a gente muito satisfeito, Zé, porque a gente vê que o trabalho que a gente fez lá no passado e vem modernizando a cada dia com a utilização de insumos mais apropriados, a exemplo de adubos mais específicos, de adubos de liberação mais eficiente para a planta, de uma nutrição foliar mais adequada. Tudo isso contribuiu para que a gente tenha hoje uma cafeicultura em Piatã
bastante desenvolvida, né, nesse segmento de produção de café, visando um produto com uma bebida nobre. Não aquela cafeicultura empresarial, que já em outras regiões que a gente atua. Mas é isso aí, nós estamos muito satisfeitos, especialmente pelo fato de a gente ter concorrido com cafés exóticos e mesmo assim ganhado o prêmio. Parabéns, Gilmar, pelo prêmio, né? Tetracampeão. Parabenizar aí também o Antônio Rigam, né, que é o produtor, e você como consultor, que certamente está passando as recomendações, o manejo correto aí para estar produzindo um café de qualidade. Já é tetra, já vai bater o Brasil aí, pentacampeão, hein? Falta só uma, viu? Cada ano que passa, o desafio é maior, né? O desafio é maior. A competitividade aumenta. Hoje, esse segmento de produção de café especial é uma realidade. O produtor hoje, ele quer produzir um café, ele quer ter alta produtividade, mas também quer ter um produto final de qualidade nobre. Então, assim, qualquer região que você vai hoje, está todo mundo produzindo. É uma luta, é uma guerra, é uma Copa do Mundo, que a gente tem que entrar com um time bem redondinho em campo, senão a gente é desclassificado. Com certeza, aí é o que você falou, né? O sarrafo está cada vez subindo mais, a régua está subindo cada vez mais. Mas assim, eu vejo que você e todo o time da sua consultoria aí da Agripec são muito competentes para estar ajudando o produtor e entregando os melhores resultados. E aí, Gilmar, para a gente caminhar aí para o final, eu gostaria que você falasse uma mensagem para os produtores, consultores que estão nos ouvindo, né? Vale a pena produzir café especial? E qual que é a sua visão sobre esse mercado de café especial? Qual que é a mensagem final que você deixa aí para os nossos ouvintes? Pois é, Zé. A mensagem final que eu deixo para todos os produtores de café, que o produtor de café é um apaixonado por café. A primeira coisa que uma pessoa vai fazer que mexe com café, ele é apaixonado por café. Então, a mensagem que eu deixo é que acredite na atividade que vocês trabalham, tente fazer um cronograma com um sistema de produção eficiente, nutricional, um manejo sanitário enxuto. Veja a questão, hoje a gente tem que trabalhar muito essa questão de custos na empresa, mas a gente não pode negligenciar a parte nutricional, a parte fisiológica é muito importante, e que acredite, independente de quem seja a sua consultoria, acredite na sua consultoria, trace um planejamento e busque o caminho da produção de cafés especiais, porque é um caminho sem volta. A gente quer produtividade, sim, a gente quer produzir 50, 60, 70 sacas de café por hectare. Mas não basta a gente ter volume de produção, que é muito importante. A gente precisa também ter um valor agregado. Então, a gente precisa ter um café bom, uma produtividade alta, com um produto com uma bebida nobre, porque aí assim a gente vai conseguir entrar nesses nichos de mercado e conseguir uma valoração maior pelo nosso produto. Então, a mensagem final que eu deixo é essa, que acredite na atividade. Eu sou um apaixonado por café, então assim, eu realmente durmo e acordo pensando em café. Estou aqui à disposição para quem quiser entrar em contato com a gente, para a gente poder contribuir de alguma forma, no sentido de que dar uma contribuição com o conhecimento da gente nessa área de café especial, mas que acredite e vamos à luta que no final a gente vence. É essa a mensagem que eu deixo. Com certeza, Gilmar. No final a gente vence. E como você falou muito bem, né? Tem muita oportunidade para quem quer produzir um café de qualidade, para estar gerando valor, estar agregando valor aí para o produtor. Mais uma vez, Gilmar, parabéns, tá, por ter sido tetra, e agradecer também você por estar aqui conosco, compartilhando o seu conhecimento, a sua experiência para estar produzindo um café de qualidade. Muito obrigado, Gilmar. Muito obrigado, Rafael, que nos acompanhou aqui. Você, ouvinte, que nos acompanhou aqui até o final. Muito obrigado. E até a próxima. Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas do Brasil. Um abraço e até a próxima. O Plantcast é uma produção da ICL. Impacto para um futuro sustentável.